Gente entrando aqui, deixa eu só tirar aqui também. E aí, estão todos aí? Dê um alô aí. Quem é que tá ativo aí? Quem é que já tá ok? Alô, alô. Opa! Alô, Elias. Tem mais gente entrando aí. A Eva acabou de entrar. Neemias. Esse Trainha L eu não sei como é que é o nome dele. Ele acabou de dar um lá. Lucas. Tô aqui. Beleza. Então vamos começar esse bate-papo, né? A ideia aqui é falar exatamente um pouquinho da área de TI, tá? Bom, deixa eu me apresentar aqui. Depois eu passo a palavra aí pro Carlos. Esse aqui é o meu LinkedIn, eu vou colocar até o nosso contato aqui no chat para todo mundo. Cadê? Beleza. Aqui, voltando aqui. Então, o meu nome é Paulo de Tarso. Acho que vocês já me conhecem um pouquinho. Certo? Eu já trabalho há alguns bons anos aí na área de TI. Beleza? Atualmente eu estou trabalhando dentro de uma multinacional japonesa e presta serviço para o Banco Pan-Americano, Banco Pan, antigo Pan-Americano, né, no caso. E, opa, mais gente aí para entrar. E, opa, mais. Beleza. Atualmente estou trabalhando para a NTT Data, que é uma empresa de consultoria, né? Mundial, tá? Desde o começo do ano passado, já trabalha há um bom tempo aí com desenvolvimento de software, mais voltado para a área de bancos, com Java principalmente. E, bom, esse aqui é o meu perfil no LinkedIn, aqui vocês conseguem ver muita informação, beleza? E me conectar com vocês também. Carlos, se quiser puxar aí eu também um pouquinho. Vamos lá. Pessoal, meu nome é Carlos Roberto. Eu trabalho com o Paulo nessa mesma empresa, uma empresa multinacional. Nós trabalhamos em uma consultoria de desenvolvimento de software. Então, nós prestamos desenvolvimento de software hoje para a instituição Banco Pan. Podem ter outros clientes também, mas concentramos nessa instituição hoje. Eu particularmente já atuo nesse mercado há bons anos, nesse mercado de desenvolvimento de software. E a visão inicial desse bate-papo é muito focada nessa experiência, nesse momento inicial que vocês estão tendo, ou nessa nova caminhada referente a esse desenvolvimento, tá? Mas se você já quiser começar, Paulo. Sim, vamos pro foco, né? Eu, no começo antes desse bate-papo aqui, né? Até pra gente ter um norte, eu tava conversando com a Alane, minha esposa, né? Exatamente pra gente levantar algumas perguntas, né? Que vocês têm curiosidade aí sobre a área de programação, tá? Ou até mais abrangendo aí a área de TI, a gente vai passar, a gente montou um diagramazinho aqui rápido, só pra vocês entenderem aí um pequeno leque aí de possibilidades dentro da área de TI, não só desenvolvimento, tá? E a partir daí a gente pode até a gente vai conversar sobre as perguntas que vocês fizeram lá, beleza? Responder elas e tirar alguma dúvida, o que for, tranquilo aí para vocês falarem também, beleza? Voltando aqui então, deixa eu apresentar esse diagramazinho aqui.
Esse diagramazinho a gente montou basicamente exatamente relacionado a carreiras de TI, tá? A área de programação, que é onde a gente se encontra hoje, tá? Hoje eu sou desenvolvedor de software com cargo de especialista em soluções. O Carlos hoje ele atua como tech leader para para a empresa a qual a gente trabalha, ok? E durante muito tempo ele também já foi desenvolvedor de software. Hoje ele também mexe, não porque ele deixa de ser tech leader, que ele não codifique também, tá? Aí depende, eu acho que do dia a dia, depende da demanda, depende de muita coisa, beleza? Dentro da área das carreiras de TI aí, a gente tem aí o QA, né, que antigamente a gente chamava de tester. Ainda continua sendo tester, né? Mas o papel aí do Quality Assurance, né? É aquele cara que vai validar a qualidade do software, a qualidade da entrega, tá? Carreira em Cloud, que está muito realmente relacionado à parte de infra, mas a parte de infra em Cloud, tá? Ou seja, tá dentro aí as pessoas que estão mais diretamente ligadas à administração em cloud, ou AWS, ou GCP, ou Azure, ok? O papel ali de PO também, que é o Product Owner, beleza? Que é exatamente aquele cara que tá levantando aí as necessidades do produto, beleza? Não é o cara do requisito, é o cara que vê, eu preciso dessa necessidade, eu preciso disso, e eu preciso demandar isso para quem vai fazer, né, de acordo com as estratégias negociais da empresa e tudo. A gente também tem aí a parte de AD/DBA, são duas carreiras um pouco diferentes, mas todas relacionadas a bancos de dados, tá? Aí você entra o analista de dados, que faz a análise realmente dos dados em relação ao relacionamento dos dados em si, beleza? E tem pessoas querendo entrar aqui por aí. Não vi não. Acho que não tem mais não. Todos aqui eu já admiti. Beleza, voltando aqui, a parte de DBA hoje em dia está ligada também em cloud, beleza? Existe administrador de bancos de dados, que é basicamente Database Administrator, que é diferente de AD, que entra um pouquinho mais na parte aí de produtividade de bancos de dados. Beleza? A parte de infra, que hoje está muito relacionada a... como é que é o nome, Carleto? A galera que trabalha ali com Docker, com containerização. Não só containerização, mas eu esqueci o nome o nome que se dá exatamente, DevOps. Lembrei isso. Hoje em dia está muito mais relacionado a DevOps, tá? Tem a parte de redes que eu esqueci de colocar aqui, que também é importante, né? Os computadores têm que se comunicar por redes, existe a rede mundial de computadores. Gestão, que é a parte ali que administra tanto questão de demanda quanto a questão de pessoas, né? A parte de segurança, que nisso entra aí também, até uma das perguntas sobre cibersegurança, né? E segurança de software, segurança em cloud, tudo relacionado a isso também. Beleza? E voltamos aí para a área de programação, e dentro de programação mesmo a gente pode ver que existem vários nichos, né? Deixa eu só complementar um pontinho. Pode sim. Só para vocês entenderem, pessoal, a carreira de TI no início, a carreira de TI você era um profissional que fazia tudo. Então você pegava desde uma ideia, desenvolvia um software e entregava aquele software. Essa carreira foi se desenvolvendo e foi se abrindo novas possibilidades. Então hoje, numa visão de carreira de TI, se você não tem um perfil de desenvolvedor, você pode ter um perfil de um cara de QA, que é um cara que vai fazer uma visão de testes negociais. Se você não tem um perfil de um QA para fazer testes negociais, talvez você tenha algum perfil de trabalhar com a infraestrutura.
ou no ambiente cloud, ou no ambiente local, ou você tem um perfil de gestão para poder fazer o gerenciamento desses processos dos profissionais. Então, a área de TI, ela se abrangiu de maneira que ela atende a vários nichos de negócio, não necessariamente só programação. Então, qual que era uma frustração que eu via muito forte com os profissionais que entravam na área de TI? Eles começavam a ver, por exemplo, dificuldades da programação, mas não conseguiam ver que existiam outros nichos de mercado associados à mesma área. E um outro ponto importante é porque, se às vezes você tem algum tipo de dificuldade, você entende que você quer trabalhar com programação e tem algum tipo de dificuldade com programação, pode ser que você comece em outra área à medida que você vai estudando para chegar neste momento de trabalhar com programação. Então, assim, existem vários nichos e várias opções no mercado hoje. Então, assim, cabe a você buscar um melhor direcionamento para a sua própria carreira. Sim. Vai lá, Paulo, pode Legal. continuar. Então, aí, voltando um pouquinho aí, destrinchando aí, porque é muito mais a nossa área, né, a nossa área de programação em si, aí a gente tem muito mais facilidade de falar sobre isso, né, mais pra frente até, a minha esposa deu até uma ideia bacana de a gente trazer pessoas que atuam em outros pontos exatamente aqui nas carreiras de TI para falar um pouquinho sobre como é que é o trabalho, como é que é o dia a dia e tal. E mais pra frente a gente pode fazer isso também, porque, lógico, né, a gente trabalhando com isso, a gente conhece pessoas. Beleza? Show de bola. Já tô gravando também, mas beleza. E dentro de programação, a gente tem aí programação para mobile, a gente tem programação relacionada ao próprio governo, aos interesses do governo, a interesses bancários, no caso, que é onde a gente atua principalmente, né? Nossa carreira não foi completamente em bancos, né? Eu já trabalhei para governo e bancos. O Carlos, eu acho que já trabalhou para cartório e para bancos também. Né? Mas também tem a área de telecom, a área de desenvolvimento de jogos, toda essa parte de comércio também e muitas outras áreas em que você pode atuar dentro da área de programação. Beleza? Aqui eu só citei algumas para a gente ter mais ou menos uma ideia, mas tem um monte. Tá? Mais para frente, eu vou até pedir pro Carlos dar uma palavrinha também sobre como é que a gente entrou exatamente na área, como é que foi o início, tipo, exatamente como é que a gente pensava na época, beleza? Vamos entrar aqui um pouquinho no formulário, pra gente dar uma olhada aqui nas perguntas que a gente teve, né? A primeira foi só um teste, só pra gente validar, tá? Mas vamos entrar aqui um pouquinho nas perguntas para a gente dar uma introdução aí para vocês entenderem, para a gente tirar essas dúvidas iniciais aí de vocês, tá? E até para, acho que facilitar muito aí para vocês, beleza? Primeira pergunta aqui é da Alane, né? Ela pergunta: estamos estudando lógica de programação com Portugal. Carlos, você já estudou Portugal? Muito, né, velho? Começo da carreira é assim mesmo. Se eu não entender muito bem, faz diferença? Então, né? Peraí, deixa eu terminar aqui a pergunta. Posso focar em aprender com outra linguagem, tipo Java ou Python, por exemplo? Aí, ó, aí já é um pouquinho legal de discutir. Então, Portugal é uma forma, assim, mais simples de se entender a lógica de programação. Beleza? Porque está muito próximo à nossa linguagem. É por isso do Portugal, porque facilita muito pra gente começar a entender, para depois cair numa linguagem de programação. Até porque linguagem de programação vai muito além do que o Portugal pode trazer. Tá? O Portugal vai te dar uma boa base ali de lógica de programação, de um pouquinho até da ideia de estrutura de condicional, talvez uma estrutura de dados, coisas do gênero. Se o caso quiser comentar um pouquinho sobre Portugal, a experiência dele. Pessoal, eu dei aula de Portugal um bom tempo da minha vida. Eu acho que é uma das matérias mais importantes dentro desse início de desenvolvimento de software,
dentro desse nicho de desenvolvimento. Por quê? Porque é ali que você começa a elaborar a sua lógica. A partir do momento que você está estudando Portugal, você melhora a lógica e fica mais aderente a produtos de software que você virá desenvolver no futuro. E um ponto importante, eu vou tentar pegar dentro desse questionamento e fazer uma reflexão. Tanto eu quanto o Paulo, eu não vou dizer a idade aqui de tempo de profissão, mas a gente já tem um bom tempo de profissão. Mais de 10 anos fácil. Mais de 15, bem fácil, vamos dizer. Bem fácil. Mas nós já trabalhamos em mais de uma linguagem. Então, no momento que você se concentra em trabalhar com desenvolvimento de software focado numa linguagem, ele se torna complexo. Por quê? Porque o mercado vem alterando as linguagens conforme determinadas necessidades. Então, no momento que você tem uma lógica de programação bem estruturada, bem segmentada, a maneira de aplicar essa lógica em qualquer linguagem vai te flexibilizar muito em aprendizado da própria linguagem. Quando eu comecei a carreira, hoje eu já estou eu acho que eu já estou na 4ª linguagem de desenvolvimento de software. Então eu comecei com uma linguagem específica e segundo o tempo foi passando e os clientes, você vai se realocando a outros clientes que requerem novas linguagens e você aprende. Quando a sua lógica está bem apurada e desenvolvida, é mais fácil você aprender aquela linguagem para aplicar a sua lógica. No momento que você tenta aplicar ou aprender a lógica focada em uma linguagem, é mais difícil, não que seja tão complexo, mas é mais difícil você conseguir fazer uma mudança para uma próxima linguagem de programação, porque você está muito acostumado à maneira de programar naquela sua linguagem original. Entra exatamente naquela ideia, né, de que você tem que ter uma base de programação boa, indiferente de qual linguagem você vai usar. Por quê? Porque cada linguagem tem suas características, assim como o .NET tem as características dela. Dentro do contexto geral de .NET, né, não entra só uma linguagem em si. Quando o .NET Framework foi lançado, você tinha J Sharp, F Sharp, C Sharp, VB Sharp, você tinha um monte de linguagens de programação diferentes dentro da mesma plataforma. Né? Hoje em dia, o mais utilizado, exatamente o que mais evoluiu, foi o C Sharp. Acho que até por conta da comunidade, que já trabalhava muito mais com ela, né? E até da frente da Microsoft em si, beleza? Assim como o Java tem as suas características diferentes. Aí entra um pouquinho na ideia exatamente dos pilares da programação, né? A programação estruturada, programação funcional e programação orientada a objeto. Beleza? As linguagens de programação orientada a objeto vão ser muito mais parecidas, assim como a ideia de uma linguagem mais estruturada, assim como uma linguagem mais funcional. Elas vão ser mais próximas por conta desse paradigma delas. Beleza? Mas cada uma vai ter uma característica, uma palavra-chave reservada diferente, uma forma de trabalhar com dados um pouco diferente, mas tudo vai ser muito parecido. Beleza? Por isso que a base é muito, muito importante para trabalhar com desenvolvimento de software, para trabalhar a lógica, para você entender o que você precisa fazer perante a necessidade de um desenvolvimento de alguma solução. Você precisa dar uma lógica para resolver um problema, né? Em si. Agora, a última parte ali, né? Posso focar em aprender uma outra linguagem, tipo Java ou Python? Cara, eu digo para você, a base da linguagem de programação não é um negócio muito gigante, tá? É bom você ter uma boa base. Você pega isso rápido, você não demora muito para você entender. Porque você entra em lógica condicional, estrutura de dados, estrutura de repetição, coisas do gênero. E a partir dali você começa a entender como é que as linguagens funcionam, tá? E aí acho que seria interessante, de repente, depois disso, você entrar numa linguagem em si. Beleza? A gente começou basicamente desse jeito, tá? Talvez, assim, na faculdade, ok?
de mercado, eu posso falar para vocês, eu comecei trabalhando com ASP 3.0. Eu tinha alguma ideia de lógica de programação na época. Cara, eu fui aprendendo com quem já sabia. O que é muito fácil, né? Muito mais fácil. Hoje em dia, trabalhando remoto, para um júnior começar sem um apoio, é um pouco mais difícil. Diferente se você tiver no dia a dia com as pessoas que têm mais experiência, né? Você fazer uma chamada de vídeo, apresentar uma tela é muito mais complexo do que, vem cá do meu lado aqui, me ajuda nisso aqui. O que se torna muito mais fácil para você aprender, né? Aí hoje, trabalhando com um trabalho remoto, eu acho que o esforço está um pouquinho maior para o início. Beleza? Pelo menos assim, essa é a minha visão. Não sei se o Carlos tem a mesma visão. Isso aí. Vamos para a próxima, que a gente tenta sanando as questões, né? Aí a gente abre espaço para todo mundo. Vamos. Terceira pergunta aqui, segunda, né, no caso. Indica um padrão de estudo e por onde começar quando se trata de programação, quais dicas? Isso é da Ana Beatriz. Caleto. Vamos lá. Tem várias dicas e a primeira dica que eu dou, que eu acho que é uma dica legal, é com relação ao estudo, né? Uma dica de estudo, qual que é a minha dica? Se concentra num único objetivo. A visão tecnológica, a visão de desenvolvimento de software, você tem várias linguagens, várias abordagens, vários cenários. Se você tentar juntar tudo e estudar tudo ao mesmo tempo, você não vai conseguir se desenvolver. Então, por exemplo, para quem está começando agora, qual que é a minha visão? Estuda Portugal e ganha um conhecimento sobre essa visão de Portugal. Então, esse é um assunto superado. A partir daí, você gera abordagem em cima de outras linguagens que a gente vai falar mais à frente e segundo outras mensagens. Tá? Hoje em dia, no YouTube, você tem uma série de conhecimentos legais que te ajudam em vídeos sobre padrão de projeto, exemplos de projeto que você pode utilizar Portugal de maneira gratuita. Então você tem uma série digamos assim, umas playlists para desenvolvimento de software e para lógica de programação. Para algumas pessoas que têm interesse em investir um pouco mais, você tem plataformas de ensino que são a preços acessíveis. Eu não sei quem conhece aí, existe uma plataforma de ensino chamada Udemy, que você consegue comprar um curso, por exemplo, você compra um curso de lógica, lá ele tem a referência que os alunos estão dando, as notas, pega cursos mais novos e tenta pegar mais direcionado ao assunto que você quer. Eu quero só de lógica, então vou comprar um curso de lógica, que normalmente ele é mais barato. Os horários da Udemy são variados, tá? Então, assim, na compra dos cursos, então a média do valor de um curso desse é R$27, R$28 hoje, e você tem esse curso para sempre. E o legal dessas plataformas, a Udemy é um exemplo, e o legal dessa plataforma é que no final você consegue sair com um certificado. Diferente do YouTube, você tem um aprendizado que você consegue, mas você não tem um certificado. Mas o meu objetivo inicial é pega um direcionamento primeiro e supre esse direcionamento. Eu tenho dúvidas em lógica, então vou ficar bom primeiro em lógica, vou fazer um cursinho de lógica, aprendi. Como o Paulo falou, não é uma quantidade monstruosa de assunto, não é nada que 2, 3 meses não te deem essa capacidade técnica para você pular para um próximo estágio. Exato. Só uma dica a mais, tá? Eu acho até interessante e relevante nesse caso. Tem um outro site, né, que é o próprio Alura, tá? Que lá você tem aí uma listagem de carreiras. Por exemplo, eu quero seguir uma carreira web. Você precisa assinar o Alura necessariamente? Não. Até porque o Alura sai um pouquinho mais caro no contexto de vista. É interessante o Alura? É muito interessante, principalmente para quem está começando, beleza? Você tem um direcionamento ali nas carreiras, qual o assunto você vai estudar se eu quero desenvolver Java para web. Aí ele vai basicamente te dar a carreira de Java para web no que é mais atual. Vai te dar tudo? Não vai te dar tudo. Mas o básico você vai ter ali. Beleza? Se você não tá podendo, não consigo pagar o Alura, beleza, mas eu consigo pagar, todo mês ali eu consigo pagar uns 20, 30 reais ali num curso, beleza, abre o Alura, dá uma olhada na carreira, vê o que ele tá procurando ali e vai lá na Udemy.
procura mais ou menos ali o direcionamento, vê, principalmente, dica também preciosa da Udemy, vê o melhor rating dos cursos, tá? Dá uma olhada nos comentários, como você faz, como se fosse uma compra online. Dá uma olhada no rating nos comentários do curso, beleza? Para olhar aí os melhores, os mais bem avaliados, beleza? Só para complementar, pessoal, hoje em dia existem 3 grandes empresas que prestam esse tipo de serviço de TI, mas as 2 mais conhecidas são a Udemy. Por quê? Porque você trabalha com a Udemy numa visão de curso avulso, digamos assim, o carro-chefe deles, e você tem a Alura, que você pode pagar mensalmente e ter acesso a um conteúdo, a uma quantidade digamos assim, uma quantidade de cursos maior ou mais abrangente, ao invés de ser um curso específico. Então são abordagens diferentes, mas o objetivo é o mesmo e no final ambas as plataformas te fornecem certificado. Tá? A vantagem da Alura hoje é que ela tem essa trilha, a gente chama de trilha, que é o cara, eu comecei aqui, eu vou daqui até lá. Ela tem essa trilha. E a vantagem da Udemy, se você entrar aí, Paulo, e a vantagem da Udemy é que você consegue comprar o curso e ter o curso a vida inteira, aquele curso específico, e não está limitado a tempo. A Alura te limita ao tempo de pagamento, a Udemy não. Java e Spring Boot. IP RESTful, Spring Boot, que é um framework, boas práticas. Tem muitas palavras-chave aqui que vocês podem pegar e dar uma pesquisada também, que é muito importante. Beleza? Isso aí para poder seguir um caminho aí, né? Ou até se vocês se interessarem em assinar o Alura, não é jabá nenhum, mas dá pra pegar muita coisa da Alura legal para você poder seguir aí como carreira. Beleza? Agora mostra a Udemy, Paulo, só para fazer um preparo. Udemy é um pouquinho mais aberto, né? Tem desenvolvimento web, desenvolvimento móvel, data science. Só que aí são os cursos que tem aqui, né? Você não tem uma carreira exatamente, faz isso primeiro para depois você fazer isso, depois fazer aquilo, né? Você tem qual é o desenvolvimento? Desenvolvimento web, beleza? Eu tenho aí algoritmo e lógica, web dev, eu não sei nem qual é a linguagem que ele está usando aqui, Java para web, JSTLL, Custom Tags, isso aqui é bem antigo, PHP, aí tem HTML e CSS, HTML não é programação, tá? CSS também não, é só estilo, HTML é só como é apresentado o texto na tela. Desenvolvimento web, React, CSS, .NET, TypeScript, isso aí tudinho. Beleza? E os cursos. Para seguir uma carreira, eu acho que é muito mais fácil de seguir na Alura do que aqui. Beleza? Uma pergunta do Pedro, dá para acessar a Alura e pegar só o direcionamento para estudar? Dá sim. Você pega o direcionamento e pode comprar um curso na Udemy. Tá? Normal. Paulo? Eu lembro que dava para fazer isso aqui sim, cara. Pega aí programação, algum curso, por exemplo, aí ó, HTML e CSS, é o primeiro tema lá, por exemplo. Curso HTML e CSS praticando, responsividade, ambiente de desenvolvimento, estrutura de arquivos e tags, posicionamento Flexbox, isso aqui é tudo aí, ó, HTML e CSS. Aí você pode fazer essa mesma consulta lá na Alura com as palavras-chave, HTML, CSS, etc. Beleza? É aquele negócio, eu assino a Alura? Não porque, tem muita coisa que eu já sei, né? Tem muita coisa que eu sigo mais num foco do que, tentar olhar pra onde eu vou,
porque eu já tenho um direcionamento, é mais fácil para mim. Mas para quem está começando é muito bom, isso aqui é muito legal. A nós dois aqui, pessoal, nós dois já trabalhamos com as duas, tá? Tanto a Alura quanto a Udemy. Para quem inicia, se você quer uma carreira mais formatada de início, meio e fim, a Alura tem uma proposta melhor. Para quem entende que consegue juntar os dois mundos para ter até um custo mais baixo, etc., a Udemy se torna mais interessante. Mas vai lá. Rapidinho, só a pergunta da Ana, né? Ana, a gente respondeu essa pergunta? Tá tranquilo? Você dá um okzinho aí? Ah, beleza, show de bola. Vamos para a próxima, Carleto? Senão vai lá, tempo. Lê aí. Primeiramente, obrigado por compartilhar meus conhecimentos. Bom, a pergunta. Estou começando na área de TI, totalmente novo em tudo. Qual a dica para esse começo? Bom, essas dicas aí a gente está dando agora. Né? Qual a linguagem ou conteúdo me indico para estudo e prática? Cara, prática é sempre bom você praticar, tipo, ter uma ideia. Se você já tem algum conhecimento de programação, beleza, tenta desenvolver aquela ideia e subir num portfólio. Portfólio, eu digo GitHub, beleza? Porque muito acontece ali. Tá? Linguagem. Tem uma base, primeiro. E linguagem, eu diria para você que é muito do mercado. Tá? Entra exatamente nesse ponto. Por quê? Eu trabalho com Java. Sim, eu trabalho com Java. Por que eu trabalho com Java? Foi a minha escolha de mercado? Cara, foi a oportunidade que eu tive. Como assim a oportunidade que eu tive? No começo eu comecei a trabalhar com ASP 3.0, né? Mas eu não trabalhava com desenvolvimento de software. Eu trabalhava para uma empresa de call center. Né? Tive a oportunidade de aprendi a mexer com banco de dados, aprendi a mexer com desenvolvimento e fui evoluindo, né? Nesse ponto. Aprendi um bocado de lógica de programação, entrei na faculdade, comecei a ver essas coisas e nisso eu fui buscar onde? Eu fui buscar o que o mercado mais estava precisando, tipo, o que o mercado mais tinha de vaga. E pra mim, eu tava na cara que era .NET com C# e Java. Só que eu entrei e comecei a trabalhar depois dessa empresa que eu trabalhei no call center, né? Eu fui para uma empresa trabalhar com relatórios e banco de dados, ou seja, não tinha necessariamente programação. Era a parte de gerar relatórios em uma ferramenta chamada Crystal Reports, com um banco de dados Oracle, ou seja, eu fui aprender mais ali nessa experiência a mexer com dados, com um banco de dados, a saber montar consultas mais rebuscadas para poder trabalhar melhor com o banco de dados. Foi a oportunidade que eu tive. Passei um ano e pouco, tive uma oportunidade de trabalhar com Java. Tinha uma prova para fazer. Eu fui fazer essa prova, metade da prova era de Java, não sabia nada de Java. O restante era de lógica. O restante da prova era lógica e a pergunta sobre o banco de dados, cara, eu respondi tranquilo. Aí na minha entrevista a gestora perguntou: vem cá, você não conhece Java. Você tem certeza que você quer trabalhar com isso? Eu falei: quero, lógico. Porque era uma oportunidade para aprender uma linguagem que estava em alta. Mas eu já tinha o básico, já tinha lógica de programação, já tinha banco de dados. Entendeu? Com outra linguagem que eu aprendi. Que eu estava aprendendo na faculdade também, estava correndo atrás. Entendeu? E teve essa oportunidade, cara, não contei 2 vezes, eu agarrei. E fui aprender um monte de coisa a mais. Não sabia o que era programação orientada a objeto. Na época. Porque só tinha mexido com banco de dados e programação estruturada. Então, o que eu vejo hoje, tá, pessoal? Qual dica, qual linguagem ou conteúdo me indicam para estudo e prática? Eu não vejo a melhor linguagem ou a melhor prática dia a dia. Exato. É a evolução, é o código, é o dia a dia. Qual a melhor linguagem? Quando você olha no seu LinkedIn, você vê uma série de opções de linguagem e empresas contratando. Então você busca dentro daquele nicho da empresa que você, digamos assim, das empresas que você tem mais aderência e busca essa linguagem, tá?
porque o mercado é cíclico. É aquele negócio, né? Será que eu gostaria de trabalhar para banco? Tipo assim, eu tenho uma ideia, tipo assim, pô, eu desenvolvo software para tirar dinheiro do povo. De vez em quando eu paro pra pensar assim, tipo, cara, mas eu ganho dinheiro com isso. Porque é o meu trabalho, né? Mas ao mesmo tempo que eu desenvolvo software, tem outras pessoas que desenvolveram software que tá tirando, teoricamente, dinheiro meu também. Porque entra nisso, é banco. Banco é finança, é financeiro. Entendeu? É o negócio do banco, né? Trabalhei durante um tempo no governo, trabalhei com um sistema que não tinha nada a ver com banco, que não tirava necessariamente dinheiro do povo. Aí, cara, eu acho que vai dar oportunidade e se você se bate com aquilo, tipo, se você dá certo com aquilo, você vai embora. Isso aí. Mas linguagem de programação em si, busca no seu LinkedIn as que para a sua área, para o local que você está olhando, tem mais familiaridade e mais quantidade. E aí vale a pena fazer uma trilha em cima dessa sua área de atuação. À medida que você entra no mercado, buscando região, etc., à medida que você entra no mercado, você está inserido no contexto, você estando inserido naquele contexto, você vai começar a buscar melhores oportunidades dentro do contexto no qual você se inseriu. Aí para você evoluir aí para buscar coisas diferentes, eu não quero trabalhar só para minha região, quero expandir um pouco mais. Aí, cara, você vai pesquisando mais outras empresas, no próprio LinkedIn tem quais são as tecnologias que eles estão trabalhando e vai tentando se desenvolver para aquele lado lá, que é o teu foco. O negócio é se manter focado ali, beleza? E aí, assim, eu vou dizer um problema que eu vejo sobre muitos aspectos hoje. As pessoas têm muita facilidade e flexibilidade em mudar de linguagem. Então, por exemplo, você estudou Portugal, estabeleceu um conhecimento prévio de lógica. Aí você falou, poxa, eu tenho o direcionamento que eu fiz aqui, eu acho interessante trabalhar com ASP.NET, com C#. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar cursos de C#. Mas aí no meio do caminho aparece o seu amigo youtuber. E aí teu amigo youtuber fala, mais bom é Python. Aí aparece um outro amigo youtuber e fala, não, mais bom é Java. O outro Next. Então a sua cabeça começa a ter dificuldade. Por quê? Porque com o que eu escolho? Mas no momento que você definiu um plano e um direcionamento de, poxa, a lógica tá legal e essa é a linguagem, qual que é a sugestão que eu dou? Conclua o conhecimento dessa linguagem e entre no mercado através dessa linguagem. A partir daí, você vai começar a sentir os ambientes e você vai começar a ver qual linguagem é mais aderente dentro do que você precisa. Então aqui, Ana. João Paulo, se estiver aí. Respondemos. Vou botar no chat aí. Beleza? Próxima. Vamos lá. Qual a coisa mais importante para estar preparado para a vaga de emprego ou ser selecionado numa seleção? Outra pergunta é sobre como funciona o ramo de gestão de projetos Scrum. Tá. Para estar preparado é estudo. Tem jeito. É que não, você olha para aquela vaga de júnior, ele tá pedindo aquilo, eu tenho que ter pelo menos ideia do que é aquilo. Que eu chego numa entrevista, a pessoa fala, tá, você sabe o que é isso? Aí você, então, eu sei o que é aquilo outro, mas esse aqui eu não sei. Mas é requisito obrigatório você saber aquilo. Tipo, é muito mais fácil alguém que complete ou todos os requisitos ser chamado para uma próxima etapa do que quem não completou. Isso é um pouco complexo de falar sobre isso. Por quê? Porque tem muito a pessoa pode até saber, mas não tem muita desenvoltura para desenvolver aquele assunto, por exemplo. Mas aí você tem muito mais facilidade e vai lá e beleza, eu não preciso saber e tal, não sei o que, eu não sei, mas eu consigo sair do outro lado muito mais rápido, né? É um pouco complexo essa pergunta, tá? Mas para se preparar na vaga, eu acho que seria realmente importante você olhar os requisitos da vaga, ter pelo menos uma ideia do que é aquilo, né? E se
for possível estudar aqueles assuntos, melhor. Assim, pessoal, tanto eu quanto o Paulo, a gente entrevista muita gente. Ano passado, eu acho que eu fiz mais de 300 entrevistas de alocação de profissional técnico, pra vocês terem uma ideia. O que eu percebo, tá? Eu percebo que as pessoas, elas têm um conhecimento, cada um tem o seu conhecimento, mas elas não são abertas nos cenários de dificuldade. Você conhece o cenário A, eu te exponho o cenário B e você não se mostra disposta a aprender. O que é a maior qualidade que eu vejo hoje que as pessoas, que está sumindo das pessoas, elas não estão tendo? É a vontade de aprender. As pessoas não passam para quem faz entrevista que elas têm interesse em aprender. Elas passam para as pessoas que fazem entrevista que o que elas sabem. Então assim, o que eu sei é isso e pronto. E o contexto não é esse. Às vezes o que o cara está falando? Beleza, você não sabe, mas em quanto tempo você aprenderia ou evoluiria nesse novo conhecimento? Ou ser Então, proativo na própria entrevista, falar, então, esse eu ainda não sei, mas se você me der essa oportunidade, cara, eu corro atrás e saio do outro lado. Garanto isso. Para mim esse é um dos pontos mais importantes aqui. Olha, da B3, olha, Carlito. Legal. Acho que a gente vai se encontrar no futuro. Então legal. Eu acho que a gente mostrando essa desenvoltura e essa boa vontade de aprender e continuar estudando, sempre estudando, a evolução vai acontecer. Tá? Aí a outra pergunta aqui é sobre o ramo de gestão de projetos Scrum. Tá? Scrum é uma metodologia, beleza? Não é fechado em regras, assim como outras metodologias ágeis. Você pode misturar elas, beleza? E, cara, hoje em dia, tudo quanto é time de desenvolvimento trabalha com ágil. Seja XP, seja Scrum, seja Kanban, seja Scrumban, seja... basicamente é isso. Por quê? Porque foi percebido que você tem um desenvolvimento muito mais fácil se o PO está mais próximo do desenvolvimento do produto, da equipe de desenvolvimento. Né? Se você tem exatamente essa pessoa que é o gestor de Scrum, que é o SM, é o Scrum Master, né? Para facilitar a comunicação entre o PO e a equipe de desenvolvimento, traduzir de vez em quando até a necessidade, a informação, é muito bom, que exatamente seria esse papel, né, de estar ali nessas duas frentes, sabendo da parte de desenvolvimento, da parte negocial também, para poder fazer essa ligação aí para o negócio ir mais para frente. Tem as certificações, beleza, de Scrum Master. Eu não sei, nunca fui atrás para saber, até porque eu nunca tive muita vontade de trabalhar com isso. Mas tem vaga. Desenvolvimento tem mais vaga, lógico, né? Mão de obra sempre vai ter vaga a rodo, mas também tem vaga para SM. Essa visão de SM, de projetos Scrum, ela é uma visão mercadológica nova, digamos assim, acho que começou a pegar força de uns 3 anos para cá. Antes não tinha isso com tanta facilidade, ou com tantas... Eu acho que um pouquinho mais, cara. Mas, beleza. O que eu vejo importante, tá? Qual é o perfil de pessoas que buscam esse tipo de vaga? Pessoas de boa comunicação. Então, assim, o seu foco não é ser um excelente técnico, mas é você saber comunicar a parte técnica para quem precisa e a parte para fazer essa intermediação entre a parte negocial do que o cliente quer que seja implementado, ao mesmo tempo passar para a parte técnica como deve ser implementado mediante o que o cliente pediu. Então, toda essa intermediação e esse gerenciamento é feito por esse profissional. É uma área de TI que não é levada em consideração como desenvolvimento de software, mas faz parte do bloco de gestão. E é uma área de expansão, tá? Hoje em dia eu vejo como uma boa área também. E está incorporado exatamente na carreira de TI, beleza? Rapidamente, só um aviso aí. Caso chegue próximo aí do fim aí dessa 1 hora e a gente precise mais um tempinho, a gente abre uma outra sala do Meet, tá? Eu coloco aqui no próprio chat antes, pra gente poder entrar na outra e começar uma nova, beleza? Pra pelo menos ficar mais uma meia horinha, ok? Numa próxima, então a próxima pergunta, Heloísa, tudo certo aí? Com a resposta? Dá um salve aí, se tiver tudo ok.
Próxima pergunta. Como saber quando é o momento de achar um estágio de primeiro emprego? Existe um momento ideal para fazer isso ou é melhor se meter a cara a tapa? Tá, eu vou contar um pouquinho da minha história com estágio. Então, a minha história com estágio, eu só fui realmente estagiar por conta de faculdade que eu estava fazendo, acho que lá pro quarto semestre. Tá? Talvez, não lembro exatamente, mas acho que foi quarto semestre. Ou seja, eu tinha que desenvolver um pouco mais na faculdade para poder estagiar. Tá? O estágio foi a abertura para mim para trabalhar com TI? Não. Tá? Foi um curso de manutenção de computador para entrar num call center. Tá? E de lá, basicamente, eu fui correndo atrás, fui aprendendo a desenvolver e com isso fui evoluindo na carreira. Entrei na faculdade de sistemas de informação, né? E lá eu tinha um estágio obrigatório e no estágio obrigatório que eu tinha, ao invés de programar, eu batia planilha, relatório. Era isso que eu fazia no estágio. Eu não sei se o Carlos fazia a mesma coisa, mas é tipo o boy do cafezinho, entendeu? Cara, tem estágio pra tudo quanto é jeito, cara. Tem estágio que você vai fazer isso e tem estágio que você realmente vai programar. Aí eu acho que vai de onde você vai fazer o estágio. É muito por isso. Eu vou complementar mais ou menos com o Paulo, que o meu cenário foi parecido com o dele, tá? Eu, quando fui estagiar, falei assim, vou programar e escolhi a empresa, passei numa seleção, achei maravilhoso que eu tinha passado na seleção e virei especialista em Excel. Então eu ficava batendo as planilhas de Excel, de relatório e de valor. Era a minha função. O nome e o valor deu certo, etc. E nem foi o que eu pensei, né? O que eu percebo hoje no mercado? Que ainda existem esse tipo de vaga e esse tipo de posicionamento. Então cabe a gente prestar atenção nas entrevistas, porque todo entrevistador te dá dica do que você vai fazer e te direciona ao que vai ser feito. E prestar atenção se o que ele está falando é contingente com o que você quer aprender. Porque às vezes ele está te falando um cenário e aí você tem a sensação que você está perdendo tempo. E aí faz mais sentido um curso técnico desse de Udemy, Alura, por exemplo, para você evoluir e entrar num cenário que seria o de própria programação. Então, assim, a minha visão é essa, ficar mais atento às entrevistas. Todo entrevistador entrega exatamente o que você vai fazer. Isso aí. Então, em relação à pergunta, né, foi desse jeito? Vai acontecer com todo mundo da mesma forma? Não. Beleza? Pode ser que você esteja na faculdade estudando e a partir de um estágio você realmente comece a programar e seja contratado numa empresa? Pode. Eu já ouvi casos desses. Mas, cara, tipo assim, não é regra, né? Beleza? Não sei quem foi, mas... É, difícil mesmo. Acho que é difícil pra todo mundo. Vamos lá. O quão importante é aprender algoritmos e lógica de programação para a área de TI? Acho que essa a gente até respondeu, né? Para a área de TI em si, depende. O Elias está com o áudio aberto, tá dando eco. Opa. Show. Então, lógica de programação para você trabalhar com programação, sim, lógico, né? Assim como algoritmo, beleza? Mas para a área de TI, assim como a gente apresentou no começo, é muito amplo, não é só programação. Beleza? Depende do que você mais se afeiçoa. Beleza? Se você é uma pessoa bem lógica, sabe pensar logicamente, desenrolar, né? É interessante programação. Se você é mais comunicativo, área de gestão, requisito, área de SM, aí eu acho que depende muito do perfil, tá? Não que um programador não possa ser comunicativo pra caramba, porque isso é muito bom e eles cobram muito disso, beleza? A padaria. Peraí. Me chamaram pra entrevista na padaria, confesso que fiquei um pouco com medo de ter que lavar a louça na hora da vaga. Cara,
eu só te dou uma dica, vai. Tipo, vai pra ver de qual é. E tenta entender. Entendeu? E, cara, de vez em quando até a gente faz coisas que não é de programação. Sacou? No nosso dia a dia na empresa. Tipo, não que seja legal você ir pra uma padaria trabalhar como programador pra uma padaria e lavar louça, mas vai ver de qual é, pelo menos. Vai que lá você esbarra alguém e faz um networking, né? Que é exatamente essa a ideia da área de TI, o networking. E tipo, alguém que tá procurando também na mesma vaga e vocês trocam uma ideia e ele tipo te puxa pra algum. Networking é muito importante hoje em dia. Beleza? Júnior Lacerda, né? Voltando aqui. Próxima pergunta aí, Júnior Lacerda. Eu acho que eu consegui responder você, né? Vamos lá. Pergunta: treinar uma lógica é mais importante no início do que se preocupar com sintaxe de linguagem? Sim. E após dominar a grande parte da lógica, em quanto tempo, em média, se domina um básico intermediário de uma linguagem de verdade? Então, essa é uma pergunta um pouco complexa de se responder, mas vamos tentar. Sim, no começo realmente lógica é muito importante para qualquer linguagem, beleza? Você não precisa se preocupar absolutamente com a sintaxe da linguagem, até porque quando você for aplicar a sua lógica naquela linguagem, você vai precisar começar a conhecer mais a linguagem, beleza? E após dominar a grande parte da lógica, até ela toda, né? Em quanto tempo, em média, se domina uma básica intermediária de uma linguagem de verdade? Então, se eu for falar de Java é um mundo. Não é só linguagem, tá? Porque o Java é uma linguagem orientada a objetos. Aí você entra no básico da linguagem Java, com orientação a objeto. Tem partes muito importantes. Entra aí a abstração, herança, polimorfismo, que mais, cara? Encapsulamento, que são os conceitos da linguagem orientada a objeto, né? Além disso, conceito de threads, multiprocessamento, como é que é? Paralelismo, cara, é uma gama gigante de coisas que você vai ter que aprender. E comunicação, entra em muita coisa. Tipo, você tem que ter uma noção de redes para poder trabalhar com comunicação entre sistemas. Você tem que saber como é que você faz como é que você constrói ali uma comunicação com um banco de dados para poder trabalhar com ele. Como é que a linguagem se comporta com um banco de dados. Então, básico e intermediário, acho que vai depender muito da linguagem e do fim. Tá? É muito abrangente essa pergunta. Eu consigo dizer assim, deixa eu tentar ajudar, tá? Ajuda. Após a lógica, a gente já falou da importância da lógica, e no momento que você termina, você opta por uma linguagem. Busca uma linguagem que a aderência é legal. Eu vou usar o exemplo de Java, porque eu também trabalho com Java junto com o Paulo. Então, isso aí, um tempo médio para você ter o conhecimento depende de quantas horas por dia você vai se esforçar para estudar aquele assunto. E você não vai esgotar todos os assuntos da linguagem. Você vai chegar a ter um básico da linguagem para começar a se familiarizar, independente da linguagem. Aí, de acordo com os trabalhos que você for tendo, você vai sendo direcionado a partes mais específicas da linguagem. Imagina que a linguagem é como se fosse a alimentação da gente, que todo mundo vai saber chegar a um ponto de fazer o feijão com arroz. Mas no momento que você precisar de uma comida mais elaborada ou detalhes mais elaborados, você vai estar estudando para aquela elaboração daquela refeição. Uma coisa muito importante que eu quero até citar, que eu lembrei agora, eu acho que a Alane passou um curso para vocês que eu passei, né, que foi até o caso que me passou, curso muito interessante, né, do Leonardo Leitão, que ele fala ali exatamente da linguagem e dos frameworks, tá?
Se você procurar ali, por exemplo, se você for estudar uma linguagem, você vai estudar a linguagem. Dali, você precisa estar com uma base muito boa do básico da linguagem, do que a linguagem te dá. A linguagem não são frameworks. Por quê? Framework no mercado, hoje, nasce a rodo. O framework é importante porque ele soluciona vários problemas, te ajuda a desenvolver muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais simples. Tá? Mas se você for pirar o cabeção tem que aprender tudo quanto é framework, eu acho que você não vai dar conta não. Tá? E aí por isso, deixa eu só complementar esse ponto, por isso que o ideal é você, com uma boa lógica, escolher uma linguagem, trabalhar naquela linguagem. Para vocês terem uma média, tá? Eu tenho algumas pessoas que eu ajudo, eles estudam, segundo eles, 1 hora por dia, todos os dias, de segunda a sexta, e um conseguiu a primeira vaga depois de 7 meses, estudando todos os dias 1 hora por dia para saber o básico. Aí, a partir daí, você vai se desenvolvendo, porque o mercado vai te direcionando para onde ele quer. Você vai sendo conduzido. É isso aí. Beleza, Marco Antônio? Respondido? Se estiver por aí, dá só um joinha aí. Beleza, show de bola. Próxima pergunta aqui. Dica para se tornar atrativo e conseguir a vaga de júnior no mercado de desenvolvimento. Cara, então, a Camila que perguntou, né? Para se tornar atrativo, você tem que estudar e montar um currículo legal, tá? Com os conhecimentos que você tem. Se você conseguir estudar e montar projetinhos simples, mostrando que você está aprendendo, que você conseguiu sair do outro lado, subindo um portfóliozinho, cara, ideal também. Beleza? Mas a ideia, né? Vamos lá. O que um recrutador busca quando ele olha um currículo? O que ele está precisando na vaga, né? E o que você apresenta primeiro? Como é que você monta o currículo? Com o que você conhece. Beleza? O conhecimento que você tem ali tem que estar ali, tem que bater com o que o recrutador está olhando. Porque isso já vai chamar a atenção do recrutador. Tipo, beleza, eu sou desenvolvedor em Python. O que eu já mexi com Python? Né? Quais são os projetinhos que eu tenho ali com Python? O que eu sei de Python? Né? E um outro ponto, tá, gente? Eu falo isso porque vocês não têm noção. As pessoas têm uma facilidade em mentir incrível. E saibam do seguinte, qualquer pessoa que faz entrevista, ele te pega muito rápido. Ele sabe se você tem essa noção ou não de maneira muito simples. Então, o que eu indico para todo mundo? Vai fazer entrevista e alguém te fez uma pergunta que você desconhece o assunto. Você explica que você não conhece para aquele momento, já anota na frente do cara e fala, mas esse assunto eu vou aprender e vou me mostrar apto a buscar esse aprendizado. Mas nunca fala para o cara que você sabe o negócio sem você saber. E isso, por incrível que pareça, é bem normal na área de TI, tá? Uhum. Bem normal. Teve um comentário aqui que eu acho legal falar, foi um comentário aqui na call, eu não vi quem, mas alguém colocou assim, eu estou estudando 8 horas por dia. Você é abençoado, maninho, porque depois que eu estudo 2h30 por dia, a cabeça pifa. Com relação a estudo, eu já não consigo mais. Porque a gente tem um limite temporal para aprender. O resto é só repetição. Então, eu tenho uma disciplina muito forte nesse sentido. Acho que 2 horas você consegue aprender, a partir daí é repetição. E aí a gente tem que tomar cuidado para não estafar. Tipo assim, eu tô queimando a largada antes de começar o trabalho. Tem 2 perguntas aqui que eu quero puxar, colocar aqui no chat. Primeira da Alane, as perguntas de entrevista têm mais a ver com a vaga ou com o currículo? Com a vaga. Tá? Mesmo que você tenha conhecimento em outras tecnologias, se não é do interesse da vaga, eles vão perguntar daquilo. Vão perguntar das tecnologias que batem com a vaga. Porque é daquilo que eles estão precisando. Beleza? O outro, cidades pequenas têm melhor oportunidades em linguagens que são mais antigas.
Boa pergunta. Tem alguma noção aí, Carlos? Não, Eu acho que não. eu acho que hoje em dia, eu acho que hoje em dia não, tá? Até porque hoje em dia, com trabalho remoto, por exemplo, eu conheço gente que mora em cidade no interior e trabalha remoto e trabalha com linguagens, tipo, trabalha com a gente, com Java, trabalha com .NET, trabalha com Python, com várias outras linguagens. Beleza? Como o teste em Brasília por conta de banco, É banco. principalmente. Camila, respondemos aí a pergunta. Dá um joinha pra gente. Décima. Acho de bola. Você mudaria alguma ordem de estudo na sua trajetória, sabendo o que sabe hoje? Sim, com certeza. Cara, entra naquela frase, né? O Júnior, você reclama dele. O pleno, ninguém reclama, mas ele de vez em quando pede ajuda. O sênior é aquele que ensina, né? Por que o sênior é aquele que ensina, sabe fazer e ensinar? Porque ele já passou por muita coisa, né? E muita coisa do que eu aprendi, e eu digo assim até pra vocês, muita coisa que eu percebi que eu já sabia, mas eu não sabia falar sobre, porque eu sabia na prática, foi depois de muito tempo. Por quê? Porque eu não tinha um direcionamento exatamente do que estudar. Tipo, beleza, eu tenho que ter alguma noção aí de comunicação entre computadores, disso, aquilo. Eu sabia fazer meio que o básico de muita coisa, né? Até porque durante muito tempo fui full stack, né? Aí eu tinha que olhar para muita coisa, desde front, CSS, design, a parte do back, comunicação com o banco, resolver problema de servidor, isso tudo aí um full stack faz, tipo, fácil. Ele é absurdamente bom em tudo que ele faz? Não. Tá? É por isso que até as carreiras eu acho que mudaram um pouco. Tem muita vaga aberta para só back-end, muita vaga aberta só para front-end, né? E tem, sim, algumas vagas aí para arrumar ar-condicionado, tem vagas também aí para full stack, né? Full stack é legal porque você meio que começa a entender se você realmente não sabe se você quer front-end ou back-end. Ou banco de dados, ou, sei lá, gestão, ou uma coisa assim. Aí você entra numa carreira de full stack. Mas eu acho que depois que a gente começa a pensar mais, pô, eu gosto mais disso, você começa a se aprofundar mais, né? E você começa a ir atrás e ganhar mais conhecimento, né? Lógico, com estudo, sobre muita coisa. Sobre muita coisa que, tipo assim, numa entrevista de emprego você seria questionado e você não saberia responder, mas que no seu dia a dia é fichinha pra você. Entendeu? Por quê? Porque você nunca soube que aquela palavra se referenciava àquilo. Exatamente, tipo assim, o que é o solid? Tipo, cara, não sei o que é solid. Por quê? Mas se você olhar em qualquer sistema que você deu manutenção, tem ali aplicado o solid. Você tem o design patterns a rodo. Quais os design patterns você já trabalhou? Tipo, não sei. Por quê? Sim, você sabe. E nesses frameworks tudinho existem milhões de aplicações de design patterns. Nos softwares que empresariais ou qualquer software, normalmente, né? O bom programador vai atrás exatamente de um padrão, porque é exatamente o que já foi bem feito, que sabe que aplicando-se vai ser bom, entendeu? Que é exatamente a ideia do padrão. Tipo, você já mexeu com aquilo e não sabe. Aí, se você estuda um pouquinho para você chegar numa vaga e almejar uma vaga melhor, você sabe se responder aquelas informações. Você tem mais autoridade para falar sobre aquilo. Entendeu? Eu acho que é muito disso, de realmente estudar bastante.
Deixa eu ajudar um pouquinho. Ó. Você mudaria alguma ordem de estudo na sua trajetória, sabendo que sabe? Mudaria totalmente. Hoje em dia, o mercado atualmente, hoje você tem muitas plataformas, você tem as plataformas de ensino, você tem direcionamentos mais pré-formatados para você trabalhar. Na nossa época não tinha. Na nossa época era só o livrão. Era um livro e você se virava. Aqui eu tenho um monte de livrão que hoje em dia, teoricamente, a internet já ajuda muito. Então, o que é o ponto mais importante? É você ter formatado na sua cabeça um direcionamento de estudo. Se você fugir do direcionamento de estudo porque um coleguinha falou que a linguagem A é melhor que a linguagem B e a linguagem C, você vai acabar estudando um montão de coisas e consegue não entrar no mercado. Por isso que eu direciono assim, ó, faz um bom curso de lógica, trabalha bem com lógica, escolhe uma linguagem, se aprofunda um pouco nela até saber o básico e se candidata a vagas para aquela linguagem. Você vai conseguir trabalhar essa linguagem. Quando você estiver trabalhando com a linguagem, já estando no mercado, o mercado vai abrir as possibilidades e mostrar o que ele pode te oferecer ou não. Aí, já estando no mercado, você vai ver o melhor caminho, o melhor direcionamento para você. Um ponto importante aqui é que o pessoal tem uma visão normal que é assim, ó, o inglês é primordial para a área de TI, tem que ser um inglês avançado. Não, pessoal, muito pouca gente fala inglês na área de TI, na área de desenvolvimento de software, mas existe uma coisa chamada inglês instrumental, inglês técnico. Que são palavras específicas que a gente usa nos programas. Um se, um enquanto, um para. if, um else, um while. Isso rapidinho todo mundo pega, sabe? Fica uma coisa bem simples. Estudar uma linguagem até o final sem desistir, anotado. Esse é o ponto. E já focar em entrevistas dentro dessa linguagem. Toda entrevista que qualquer um de vocês fizer, anota as perguntas, principalmente as que vocês não sabem. Que na próxima entrevista a chance dessas perguntas aparecerem de novo são altas. São muito altas, tá? Isso aí. Alane, respondemos a sua pergunta? Dá um joinha aí. Show de bola, beleza. 11ª aqui, estamos quase no final aí. Faço uma pergunta do Lennon. Eu estava pensando em focar minha carreira de TI em cibersegurança. Aí, ó, coisa legal, cara. Qual o caminho em relação a cursos tu acha que eu devo seguir para focar no meu propósito? Então, eu não sou especialista em cibersegurança, tá? Pensei nessa carreira por um momento na minha vida, porque é legal pra caramba. Tipo, criptografia, a ideia de segurança em si, a ideia de hacker, de acesso, algoritmos de força bruta, tudo isso daí é muito legal, tá? Existem alguns cursos, faz o seguinte, ó, por exemplo, na Udemy tem um curso de Ethical Hacking. Procura alguns cursos sobre a carreira de cibersegurança para ver se você realmente se identifica. Se você se identifica, cara, é uma carreira que dá muita grana. É uma carreira que você, como especialista em cibersegurança, velho, as pessoas precisam de você. As empresas precisam de você. Beleza? O que eu vejo difícil na carreira de cibersegurança, tá? Eu estudo muita coisa de cibersegurança, principalmente essa parte de segurança de redes, testes de invasão, etc. Então você tem muito software e muitas possibilidades. Por exemplo, o que são essas possibilidades? Explorando vulnerabilidades de software, explorando recursos externos, explorando técnicas de quebrar senha. Então, a quantidade de estudo para essa área também é tão grande quanto o desenvolvimento, mas o foco, a mentalidade, ela é mais abrangente. A mentalidade é outra. Essa visão de hacker ético, ética hacker, lá na Udemy tem um curso básico e tem alguns de teste de invasão. Então, a gente consegue até citar, por exemplo, quando a gente começou a trabalhar no Banco Pan, eu e Carlos, a gente trabalha lá, uma das tecnologias que eles propuseram, né, que a gente correu atrás exatamente para aprender e para colocar em prática lá dentro do Banco Pan, né,
e também fazendo apresentações para eles dessa tecnologia. Foi uma ferramenta chamada Camunda, que é um orquestrador, uma ferramenta de orquestração. Nesse caso a gente estava usando a orquestração de microserviços, não é só de orquestração, tá? Ele trabalha com bots, com algumas outras frentes também, tá? Mas basicamente é uma ferramenta de BPM. BPM atrelada a Java. E assim que a gente montou o primeiro MVP, né? Que a gente foi subir para testar aí em outros ambientes do próprio banco, em homologação, quando foi subir principalmente para produção, bateu aonde? Bateu na galerinha que trabalha com cibersegurança, que trabalha exatamente vendo quais são As os vulnerabilidades. furos, as vulnerabilidades daquele software, porque é um software de terceiro. Eles estavam pagando por aquele software não porque o software em parte é free, né? Mas eles viram algumas vulnerabilidades e questionaram, tá, beleza, e isso? Beleza? E com com um pouquinho de dificuldade, a gente conseguiu botar no ar, né? Com algumas aspas. Pouquinho. A gente conseguiu colocar ela no ar, né? Limando algumas partes da solução em si. E mantendo Para ali atender. só para atender a segurança do banco. Beleza? Tem muito disso. A gente sabia que eles iam fazer isso? Não tinha a menor ideia, cara, se eles iam fazer ou não, porque a ideia partiu deles. A gente não tinha a menor ideia se eles já tinham conversado com a área de segurança e eles já tinham visto isso. Não. Só quando realmente foi para subir para produção que bateu lá. Ou seja, aí entra muito na burocracia, nos caminhos que entram, que segue o fluxo, né, dentro de uma empresa. Beleza? Como é que eles trabalham. Ok? Então, há cursos de ética hacker e cursos de testes de invasão são cursos bem direcionados para essa área, tá? Uhum. Beleza. E tem até. Eu não sei se eles abrem, tá? Até porque é um pouquinho mais crítico, né? Essa área. E para a galera que trabalha com cibersegurança ficar expondo como é que ele trabalha, como é que funcionam as coisas dentro de uma internet, eu acho que é um pouquinho mais difícil, né? Mas eu acho que você acha, cara. Tem o próprio Gabriel Pato, se não me engano o nome dele, né? Que ele é uma referência aí de alguém que trabalha com cibersegurança, com hacker ético, né? Que ele também tá no YouTube, beleza? Lennon, tudo certo aí em relação à pergunta? Se tiver por aí. Próxima pergunta, do Rafael. O que é essencial para aprender em Java para conseguir a primeira oportunidade como júnior ou estagiário? Cara, você quer responder? Lógica apurada. Manda bronca aí. Júnior, lógica apurada. Uma lógica bem apurada e o básico em uma framework. O framework hoje que o Java está, digamos assim, um pouquinho mais despontado é o Spring, através do Spring Boot. Então, se você souber um básicozinho ali de Spring Boot e tiver uma boa lógica, você já entra nessa visão inicial aí de júnior para estagiário. Só existe essa framework Spring Boot para Java? Não. Existem várias, existem outras abordagens também. Mas para iniciar, eu acho que o caminho dentro de Java é esse, e o tempo médio, com mais ou menos 1 hora de estudo por dia, na manhã, aí depende muito da pessoa, vai ser de 8 meses, 7 a 8 meses, para ele pegando as manhas e gerenciando essas dificuldades. Um ponto importante nessa visão de entrevista é: subam todos os códigos de cursos e estudos que vocês estiverem fazendo num GitHub ou em qualquer tipo de repositório de dados. Normalmente, no meu currículo, ou em alguma comunicação que eu faço com alguém, eu sempre passo o GitHub para o cara olhar código. Que aí, normalmente, na entrevista ele nem pergunta, porque ele já viu que você tem um histórico, tem tempo que você vai passando código, etc. E à medida que você vai subindo o código, você vai aprendendo mais e evoluindo. Mesmo que seja mais simples, tá?
é importante porque aquilo mostra que você está aprendendo, está evoluindo. Até porque aquilo não é algo que no começo pode ser simples, beleza? Mas com o tempo que você vai aprendendo, você vai evoluindo aquela ideia. Ah, beleza, eu comecei só com isso aqui, ele tá simples, tá. Mas e aí, se eu colocar esse framework aqui e evoluir essa ideia, eu vou subir pro GitHub também. Olha, eu tô aprendendo isso a mais. Aí você vai descrevendo lá. Cara, existem lá no próprio Git, tem vários é, Repositórios. pessoas de referência, né, que tem uma descrição muito legal do que eles fazem, de quais os repositórios, para que os repositórios servem, quais são os problemas que aqueles repositórios têm, e tem muito repositório público lá também. Tá? De frameworks, de ferramentas que a gente usa no dia a dia nas empresas. Posso Beleza? pegar a tela aqui um pouquinho, Paulo? Pode sim. Deixa eu pegar a tela aqui, rapidinho, pessoal. Vou só falar um pouquinho aqui de GitHub, rapidinho. Se vocês estiverem vendo, vocês me falem que eu estou só olhando aqui o... Então, por exemplo, isso aqui é meu GitHub, eu vou compartilhar com vocês. Como é que, à medida que você vai trabalhando, vai se desenvolvendo, você vai colocando aqui as tecnologias, o direcionamento tecnológico, você vai aprendendo a montar ele, tá? Aqui os projetos principais que você tem. Então, os recrutadores olham muito isso aqui, ó, e olham essa evolução. Eu tô pouco ativo esse ano, mas quando você pega aqui, ó, desde 2018 era pouquinho, aí veio 2019, ó. Esses verdinhos indicam a quantidade de subidas em código-fonte que eu tive no ano 2020. Então você vai mostrando para as pessoas que você está tendo evoluções. Então os caras vão vendo essas evoluções, ó, 2021. Essas evoluções são vistas e dentro dessas evoluções você está mostrando para o cara os projetos. Então você tem projetos que estão associados a essas evoluções. Então, por exemplo, eu tenho 116 repositórios. Então eu voltei ontem, ó, e aí todo dia eu subo um pouquinho de código, estudando algum item ou algum cenário de tecnologia. E normalmente eu divulgo isso aqui para as empresas e eles veem. A minha nota no GitHub era A++. Por que ela caiu? Porque esse ano eu postei pouco. Ó. Então eu estou voltando a postar. E aqui eu coloquei como projeto pinado projetos com arquiteturas diferentes. Ó. Spring, Quarkus, Kafka, front-end de JavaScript, front-end de Java, front-end de Java, assuntos diferentes. Então a ideia é que você vá montando e customizando isso com o tempo. E outra coisa importante de falar exatamente sobre o GitHub é compartilhamento de conhecimento. Beleza? Tá no teu GitHub, tá? Mas, tipo, tá ali disposto para todo mundo, público. Né? Isso aí. Lógico, por exemplo, muito do que eu já mexi de código eu não subo pro GitHub. Por quê? Porque é privado. É de empresa. Tipo, muito do que eu desenvolvi, do que eu trabalhei, eu não subo para lá exatamente por conta disso. Mas estudo, aprendizado que você está fazendo, manda bronca. É bem legal, bem importante. Esses cursos, pessoal, à medida que você vai fazendo cursos e vai evoluindo, o que eu faço normalmente? Eu vou subindo aqui nos repositórios do GitHub os cursos. Você não pode subir, digamos, para o seu GitHub projetos de empresas, nada disso. Mas o que você está estudando, evoluindo, esses contextos de aprendizado, você pode subir tranquilamente aqui. E isso aqui funciona como um repositório de dados para você, que no futuro você vai evoluindo, um portfóliozinho. E um outro cenário legal, isso aqui, pessoal, não quer dizer nada, é só para vocês terem uma visão. Deixa eu só achar um negócio aqui. Isso aqui faz sentido numa visão de empresa, tá? Então, uma outra coisa é isso aqui, ó. À medida que você vai fazendo os cursos, eu vou guardando. Esses foram os cursos que eu fiz, ó, desde 2019, que eu vim fazendo, ó. Aí você vai colocando, vai fazendo, vai guardando,
e isso vai dando força no LinkedIn, no GitHub. Você vai compartilhando isso nas suas redes. Então, assim, esse compartilhamento de curso que você vai fazendo e essa disponibilidade de curso em cima do GitHub, você gera o GitHub pelos cursos que você faz e tem os certificados que você compartilha nas suas redes, nas suas mídias, etc. Tem uma pergunta aqui da Alane. Ela pergunta: fazer faculdade, pós ou cursos? Ou tudo, compensa? Então, compensa. Lógico. Compensa muito. Acho que na carreira de TI, cara, a gente não pode parar de estudar, principalmente na área de desenvolvimento. Não tem pra onde fugir. É sempre uma tecnologia nova, sempre um framework novo. Você vai evoluindo e aprendendo. Isso é bom pra caramba, é bom pra você. E outra coisa muito legal também é, tipo assim, se você sabe alguma coisa, cara, tipo, não guarda só pra você não. Porque você aprende muito mais quando você ensina pros outros. Perfeito. É muito legal isso, muito bom. E com relação a curso, pessoal, o máximo que vocês puderem fazer, claro, sem prejudicar a faculdade, alinhando todos os contextos. O curso tem que ser inerente a tecnologias que vocês estão aprendendo. Porque às vezes a faculdade não anda na mesma linha do curso que vocês estão fazendo. A faculdade vai te dar um básico, beleza? Uma pós-graduação, por exemplo, vai te especializar em algo a mais. Naquela linha, até porque pós-graduação não tem uma pós-graduação que abrange tudo. Você vai fazer uma pós-graduação em dados, você vai fazer uma pós-graduação em projetos, você vai fazer uma pós-graduação em mobile, você vai fazer uma pós-graduação em engenharia de software, em arquitetura de software. Vai ser muito mais um nicho específico, beleza? Por quê? Porque o contexto geral você já sabe, beleza? E os cursos vão te ajudar no teu dia a dia, com as tecnologias que você está aprendendo, que você está tendo que evoluir, né? Numa oportunidade nova aí que você tá almejando, beleza? E lógico também, né? Se você gostar, certificação também é sempre muito bom, beleza? Rafael, respondemos aí, tá tudo tranquilo? Dá um salve aí pra gente, beleza? Bom, a última pergunta aqui: como faço para conseguir um emprego fora do Brasil na área de TI? O que posso fazer ou aplicar? Cara, fora do Brasil, a Bárbara que perguntou, é complexo? Eu diria que não, tá? Mas você tem que ter o inglês afiado. Você tem que saber responder pergunta em inglês. Você tem que saber se expressar em inglês. Precisa ser fluente em inglês? Não, tá? Mas você precisa conseguir provar que você sabe em inglês. Essa é a questão, que aí você consegue sua vaga. Um ponto técnico que eu acho importante, pessoal, isso que tanto eu quanto o Paulo nós já fizemos já trabalhamos para fora do Brasil, não numa visão de inglês, mas numa visão de espanhol. E já fizemos várias entrevistas em inglês, etc. O que eu percebo, tá? Que é mais fácil, por exemplo, você sair do Brasil e passar uns 3, 6 meses fora para aprender o inglês numa imersão em algum lugar para depois aplicar para a área de TI, do que aqui do Brasil estar evoluindo, fazendo cursos e fazer essa aplicabilidade. Porque a imersão faz diferença. Eu passei em algumas entrevistas para o exterior, mas a dificuldade da entrevista, ou as que quando você passa, a dificuldade imposta é sempre a barreira do idioma. É muito mais importante do que a barreira técnica. E a visão de se expressar em inglês é complicado porque tem regionalizações. Às vezes você trabalha com a galera de uma determinada região que fala inglês, que eles têm alguns sotaques, algumas palavras específicas. Isso dificulta um bocado. E tem gente que não tem paciência de conversar, ele fala muito rápido. Eu brinco que eu fiz uma entrevista com um cara da CNN Internacional, entendeu? Então é meio complexo porque ele fica sem paciência para te esperar. Outra coisa também é a questão do entendimento, né?
Eu digo isso exatamente porque eu já passei por esse tipo de experiência. No primeiro momento, por exemplo, eu vou até falar uma das experiências que eu tive exatamente num bate-papo lá pra fora. No primeiro momento, o recrutador, cara, o recrutador é uma pessoa, tipo, show de bola. Por quê? Porque ele fala pausadamente, ele sabe que você não é fluente na língua, e ele vai te dar todo o contexto e vai. O que ele quer saber ali no primeiro momento de você? Ele quer saber se você consegue se expressar, se você consegue falar a tua experiência, se você consegue sair do outro lado com o inglês, se comunicar, principalmente, né? E aí, a partir daí, tipo, em vários momentos eu passei numa primeira etapa exatamente por conta disso, né? E chegou na etapa do teste técnico, tá? Não que eu nunca não saiba trabalhar com programação, mas entra exatamente no mesmo quesito de você fazer uma certificação, tá? São de vez em quando perguntas assim difíceis para um contexto, tá? Com pegadinhas ou a dificuldade é diferente, não é a mesma coisa que você trabalhar no dia a dia com TI. E outra coisa também importante nesse ponto por exemplo, eu fiz prova para a Amazon, fiz prova para Rakuten, tá? E nesses dois testes, eu só não passei por conta de tempo, tá? Por quê? Eu perdi tempo, basicamente o quê? Tentando entender o que eu tinha que fazer. Por quê? Porque eu não sou fluente em inglês. Eu tinha que ler o texto, reler o texto, algumas palavras eu tinha que tentar entender o contexto, porque eu não tinha ali. E é difícil isso, entendeu? Numa conversa, num bate-papo, eu acho que fica muito mais fácil. Mas num teste online é muito difícil conseguir isso. E existem várias ferramentas hoje online que você consegue fazer esse tipo de teste. Se você tiver disponível, tiver vontade realmente e tempo, cara, tipo, tem um monte de ferramenta. O HackerRank é um deles, tá? Que você pode fazer vários testes online ali, que são testes muito próximos ao aplicados por empresas lá de fora. No próprio HackerRank, desses testes que eu fiz foi no HackerRank. Era algum teste que estava lá? Não, era um teste que a empresa montou, mas era no mesmo nível, entendeu? É difícil. Difícil porque, primeiro, você não tá na sua língua. Para você entender o que ele quer exatamente. É mais difícil. Aí é por isso que entra exatamente talvez na ideia do caso de tipo, fazer uma imersão lá fora, porque o seu aprendizado vai ser muito mais rápido, né? Para depois você conseguir algo assim. Isso aí. Mas, tipo, tem muita gente que consegue. Tem muita gente que tem muito mais facilidade com línguas e com esse tipo de prova do que outros. Isso não quer dizer que você não vai conseguir. Entendeu? É questão de estudo e perseverança. E é interessante, pessoal, o ponto que o Paulo falou. Quando eu fiz pelo HackerRank também, então tem esses ambientes, essas plataformas legais. É legal dar uma olhada, tem o HackerRank, tem o Code Wars. Essas duas plataformas, elas têm outras também, mas elas são plataformas para desenvolver as suas habilidades de programação. Então, elas têm tanto, eu não lembro se tem para Portugal, tá? Mas já tem direto para as linguagens. Então, você escolhe a linguagem e você evolui, e lá ele tem testes. Ele te pede uma solução, você faz a solução e ele testa a sua solução e diz num cenário de 6 opções quantos cenários passaram e quantos não passaram. Então, um exemplo, e é uma plataforma interessante. Portugal acho que não tem porque é muito focado realmente na linguagem. Aí vai ter de Python, vai ter de C Sharp, vai ter de Java, vai ter de várias linguagens. Beleza? Aí é que negócio, você tem que ser bom na linguagem e no inglês. É um pouquinho complexo, mas, cara, dá pra sair do outro lado. É só não desistir. Beleza? Eu acho que essa aqui foi a nossa última pergunta desse formuláriozinho aqui de perguntas e respostas.
Alguém quer fazer algum comentário, abrir alguma pergunta a mais aí? Fique à vontade, galerinha. Fazer uma pergunta diferente do que a gente viu, alguma ideia que você teve. Pode abrir aí o microfone, pode falar, ou jogar aí no chat que a gente te responde. Pode. Caso. A galera pode mandar o currículo pra você, cara? Pode. É uma boa, né? Show de bola. Eu queria ter trago um outro colega meu aqui também, só que ele não pôde comparecer. Ele acabou de sair de vaga, ele era júnior, ele acabou de evoluir para pleno. Eu queria ter trago ele também aqui para poder ele falar um pouquinho da experiência dele, mas ele não podia hoje. Eu vou ver se eu marco com ele aí um outro dia, direitinho, para ele poder bater esse papo e falar da experiência dele, do ponto de vista dele. A gente já passou por júnior e pleno, sim, a gente já passou, né? De repente até focar um pouquinho mais aí nesse ponto seria interessante na próxima. Tipo, júnior, vamos focar mais em perguntas relacionadas a desenvolvedor júnior ou de pleno, entendeu? Tem uma pergunta aqui do Neemias, perguntou, eu quero estudar Python, mas só que a faculdade vai ensinar C. Dá para aprender as duas ao mesmo tempo? Eu vou contar uma coisa para vocês. Não era bom gravar não, mas agora já foi. Quando eu entrei na faculdade, eu já trabalhava na área. Então eu conhecia mais ou menos o que eu queria do mercado. Então eu me concentrei mais em fazer o que o mercado queria do que o que a faculdade exigia. Então assim, eu quero estudar Python, mas só que a faculdade vai ensinar C. Supre a necessidade de C e estuda Python porque é o direcionamento do mercado. Não fala isso não, tá, Lani? Cara, deixa eu falar uma coisa sobre C, tá? C é uma linguagem, uma das mais linguagens de programação fora do Brasil, que é utilizada, amplamente utilizada, tá? C, C++, que não é C Sharp, tá? C e C++ não tem nada a ver com C Sharp. C Sharp veio do C, veio, assim como Java, beleza? A diferença é que essas linguagens mais modernas, diferente do C, elas te dão uma facilidade muito grande com certas coisas. Por exemplo, gerenciamento de memória, tá? Que é o principal motivo dessas linguagens terem evoluindo. O C, o gerenciamento de memória é na unha, apontamento de memória. Tipo, você tem que ficar contando ali o que você pode e o que você não pode. Antigamente era mais difícil porque você tinha memória limitada. A mesma ideia entra em linguagens funcionais. Antigamente você tinha, você quase não desenvolvia para linguagem funcional por conta de limitação de recursos, né? Hoje em dia você tem computador com 64 GB, tem servidor aí com sei lá quantos gigas de memória, você tem memória a rodo. É muito mais fácil você aprender uma linguagem funcional do que na época. Isso porque o paradigma da linguagem funcional foi o que veio primeiro antes de programação de objeto ou estruturado. Isso está naquele cursinho lá. Mais alguma pergunta, pessoal? Então vamos para as nossas considerações finais, Paulo. Vou fazer as minhas, aí você faz. Então, pessoal, se eu puder dar uma visão básica da área de TI a esse tempo que eu trabalho na área, duas coisas para mim são os fatores mais importantes. O estudo ele é uma constante. Então, assim, você vai estudar do momento que você entra na área de TI e enquanto você estiver na área de TI. Então, para você se manter na área, o estudo é uma constante, esse estudo vai continuar e ele é sempre. Então, quando você alivia 3 meses, daqui a pouco você volta estudando o dobro porque você aliviou 3 meses.
Então isso é uma realidade da área, pensando em desenvolvimento de software especificamente. Um segundo cenário é, muitos profissionais da área de TI, eles negligenciam uma coisa, hoje tem melhorado, tá? Mas eles negligenciam muito a saúde. Então, tomar cuidado com a saúde alinhado à área de TI é uma coisa muito importante. As pessoas negligenciam a saúde porque querem aprender, querem evoluir, mas tentem gerar equilíbrio, porque a saúde mental na área de TI ela é muito abalada. Então, o equilíbrio emocional ele vai sendo construído, mas esse princípio de saúde tem que ser visto. Então, em resumo, o que eu acho legal? Foi passado para vocês a Udemy como uma plataforma de estudo, que é uma boa plataforma para você direcionar os estudos, a Alura, ao mesmo tempo uma sequência de estudo onde o básico ou o pilar inicial é a lógica de programação, depois você define uma linguagem, estuda aquela linguagem para você ter o conhecimento dela e faz as aplicações do que você está estudando e colocando esse código no GitHub. Ao se candidatar às vagas, já manda até o GitHub com essas evoluções e sempre em entrevistas passar para o entrevistador que você tem vontade de aprender, que o que você não conhece, mas a vontade de aprender existe. Então, no geral, eu vejo isso como pontos importantes. Minhas considerações finais, posso? Pode ir. Beleza, já entrando exatamente nessa seara aí de estudo, beleza? Cara, tipo, você vai estudar o básico, porque você vai precisar, né? Você vai se aprofundar em outras tecnologias, vai também. Mas, cara, muito do nosso estudo é no dia a dia, tá? A gente não tipo assim, caraca, velho, eu preciso estudar isso, eu vou passar o final de semana inteiro estudando. Não, eu tô tendo uma dificuldade aqui agora com essa tecnologia que eu não domino. Cara, tipo assim, é da área. Se a área requer esse conhecimento de você, a área vai te dar um momento ali para você aprender junto. E você vai aprender junto o quê? Procurando informação na internet, você vai procurar cursos para se especializar mais ainda, para ter mais detalhes, para conseguir evoluir mais ainda naquele assunto específico. Você vai pegar dicas importantíssimas com colegas que trabalham junto com você. Beleza? E isso aí é a parte da evolução que a gente não para. A gente toda hora está estudando uma tecnologia nova. Toda hora a gente está estudando coisa nova. Toda hora a gente pega um momento, tipo assim, deu um problema em produção. O que aconteceu? Ninguém sabe ainda. Vamos ter que estudar. Aí de vez em quando a gente depara com esse problema que a gente não entende. Aí quando a gente vai ver, a gente, opa, peraí, deixa eu estudar isso aqui. Aí esse componente aqui, ele como é que eu posso dizer? Em relação à concorrência de dados e tal, não sei o que, ele não é o melhor a ser usado. O melhor a ser usado é aquele outro componente. Tipo, são certos estudos assim que no dia a dia, na prática, você vai aprendendo. Beleza? Aí, cara, estudo sempre. Não tem pra onde fugir. Tá? E também puxando a mesma sardinha do Carlos em relação à saúde, tá? Saúde mental e física, até porque você precisa dos dois, e tempo para a família. Beleza? Que traz aí exatamente saúde mental e física para você. Tentar, acabou o meu horário de expediente, meu horário de trabalho, tipo, larga de lado, vai fazer outra coisa, procura um hobby, vai se divertir, vai assistir alguma coisa com a tua família, que é muito importante passar esse tempo com a família também. Beleza? Acho que seria isso aí. Certo? Alguém mais alguma coisa? Quer falar alguma coisinha? Não? Então, vamos ficando por aqui. Eu vou bolar alguma coisa depois aí, algum outro assunto, talvez assim. Eu vou botar uma enquete, vou passar para a Laine uma enquete, tipo um formuláriozinho desse aí, com alguns assuntos, tá? De repente, para um próximo bate-papo, se vocês assim,
se interessarem, né? Quiserem também, beleza? Pra gente ver aí algum assunto mais interno e mais aprofundado na área de TI aí que vocês queiram, pra gente poder trazer aí pra vocês, beleza? Beleza. Então, pessoal, para todos uma ótima noite. Show de E bola. qualquer coisa, passamos os contatos, o LinkedIn e à disposição. Isso aí. Alô, galerinha, muito obrigado. Valeu, pessoal. Valeu. Boa noite.